Em nome da presidência da OAB de São Paulo, na pessoa do Dr. Marcos da Costa, da vice-presidência do Dr. Fábio Romeu Canton, do Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do Dr. Humberto Durso, e de todo o Conselho da OAB de São Paulo. Nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras da OAB, que tem um caráter muito interessante, profissional, social, né, dentro do nosso sistema. E o tema de hoje é um tema que certamente vai interessar a todos os senhores, porque é um tema bastante atual e que nos afeta no dia a dia, que são os desafios no atendimento das fiscalizações federais, defesas, recursos administrativos e judiciais. Quem vai proferir a palestra de hoje é o advogado Dr. Paulo Sérgio Gomes, que eu convido nesse momento para vir fazer parte da mesa. Dr. Paulo, então, é advogado, engenheiro eletrônico, foi auditor da Receita Federal, foi fiscal de contribuições previdenciárias do INSS e é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Doutor Paulo, por gentileza, à vontade, está com a palavra. A nossa pretensão é falar sobre a fiscalização federal e as oportunidades de trabalho para os advogados. Nós temos aí, dentro desse ambiente, diversas frentes de trabalho, diversas oportunidades que a gente tem de prestar um bom serviço para as empresas que, quando são fiscalizadas, normalmente elas ficam meio ansiosas, né? Porque, por mais que a empresa tente, hoje em dia é muito difícil você cumprir todas as exigências do fisco, de um modo geral, né? Nós temos aí, apenas falando dos tributos internos da Receita, que a Receita ela se divide entre os tributos internos, né, que são os tributos que nós temos mais contato no dia a dia, e a questão da aduana, a questão que envolve justamente esse controle até extrafiscal de entrada e saída de mercadorias. Então, aqui nós vamos ficar mais confinados aos tributos internos. Quais seriam? Imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, IPI, são esses, basicamente, os tributos internos que a Receita Federal administra, tá certo? Então, quando a fiscalização chega para verificar se está tudo ok numa empresa, digamos, uma empresa média, que não esteja no Simples, por exemplo, que ela esteja, vamos imaginar uma empresa que está no lucro real, são formas de tributação, é muito difícil que a empresa possa garantir que ela, de fato, está cumprindo todas as exigências, tanto as obrigações principais, recolhendo todos os tributos, como as obrigações acessórias. Hoje nós ouvimos tanto falar em SPED, não sei se vocês estão atualizados em relação ao SPED. Eu costumo brincar e dizer que o contador que se formou há alguns anos atrás, e ele não teve, de repente, aí o cuidado de se atualizar em relação ao SPED, ele tem que fazer um outro curso, né? Porque realmente o SPED revolucionou a forma de apresentação das obrigações tributárias. Nós temos agora o E-Social, que recentemente causou tanta dificuldade no módulo doméstico, né? Quem tem hoje empregada doméstica e tentou já fazer a regularização via E-Social, teve no começo algumas dificuldades e tal. Imagine as empresas que agora vão ter que também prestar essas informações que hoje são feitas de um formato, passarão a fazer de uma outra maneira. Enfim,
os desafios são grandes para as empresas, para elas se manterem atualizadas em relação a todas essas obrigações. Então, surge aí uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de consultoria. Então, vocês que são advogados e pretendem trabalhar na área tributária, têm aí uma imensa oportunidade aí de assessorar as empresas no cumprimento, no correto cumprimento dessas obrigações. Tá certo? Então, a ideia nossa é falar sobre a fiscalização, né? O acompanhamento dessas fiscalizações, qual a importância do advogado acompanhar uma fiscalização. Muitas empresas, elas delegam para um contador atender à fiscalização. O contador, obviamente, ele é uma peça essencial para poder demonstrar ou atender à fiscalização, as exigências da fiscalização, mas também muito importante seria o acompanhamento de um advogado que tivesse minimamente o conhecimento da legislação básica dos tributos que estão sendo aí analisados, né? Então, a importância de vocês acompanharem em conjunto, atenderem, fazerem essa interface com o auditor fiscal junto com o contador. Isso é fundamental, porque o advogado ele tem realmente condições técnicas de analisar, inclusive, os abusos da fiscalização. Por que não? Né? Isso não é tão raro acontecer. Eu entendo que a fiscalização federal é uma fiscalização de altíssimo nível, né? Trabalhei lá, sei que as pessoas são muito capazes, mas os abusos acontecem, né? É muito comum o auditor fazer intimações, querer os extratos bancários, querer saber da vida financeira da empresa de uma forma indiscriminada. Será que ele pode fazer isso dependendo da situação, dependendo da proposta de trabalho, será que ele pode invadir essa privacidade da empresa dessa maneira como é feita? Quer dizer, são vocês que vão tentar argumentar, demonstrar ou apresentar os documentos na conveniência das situações. Tá certo? Agora, terminada a fiscalização, terminado o trabalho do auditor, ele pode ser resolvido com resultados ou sem resultados, ou seja, com autos de infração ou sem autos de infração. Em regra, com autos de infração. Por quê? Porque a Receita Federal, quando ela programa uma ação fiscal, ela já tem um propósito. Ela não entra na empresa, vamos ver se essa empresa aqui, gostei da fachada, vamos ver se a empresa está cumprindo suas obrigações. Não é assim que é feito. Há um preparo, há uma programação, há uma seleção prévia. Então, há indícios de sonegação, de repente, naquela empresa, e o auditor vai justamente em busca da confirmação dessa sonegação, dessa falta de recolhimentos, e, enfim, há um propósito inicial, que muitas vezes ele não vai te dizer. Ele não vai dizer para você, olha, eu vim aqui para verificar tal despesa que você colocou como dedutível e ela não deveria ser dedutível. Ele não vai dizer isso para você. Ele vai te entregar um termo dizendo assim, olha, eu vou analisar o seu imposto de renda pessoa jurídica. Só isso que ele vai dizer. Ele não vai te contar exatamente o que ele vai fazer. Por quê? Porque ele quer realmente te surpreender, faz parte da estratégia. Então, você também tem que saber se posicionar. Tá certo? Então, a importância do advogado está junto com o contador, revisando os documentos que estão sendo entregues. Por quê? Porque vocês são competentes, vocês conhecem a legislação, conhecem desde a Constituição Federal até a legislação específica. Você deve conhecer também as instruções normativas, a jurisprudência do assunto que está sendo analisado. Isso faz parte da formação do advogado tributarista.
Ele precisa conhecer a legislação específica com profundidade. Por quê? Assim ele vai saber se portar melhor, né, na hora de atender a fiscalização. E, bom, está lá o auto de infração. E agora? E agora? A empresa foi autuada em 10 milhões de reais, em 100 milhões de reais. E agora? Primeira coisa, você vai se reunir com a diretoria da empresa e você vai ter que fazer uma exposição. Olha, o auto foi decorrente disso, disso, daquilo. Quais são os caminhos? A empresa pode pagar o valor, pode parcelar, pode contestar. E aí você vai ter que dizer, olha, quais são as nossas chances? Qual é o caminho que a empresa deve adotar agora que ela foi autuada? É você que vai ter que orientar a empresa. Agora, o contador, olha, nessa hora, ele é totalmente dispensável. Tá certo? Por quê? Porque você é que tem que realmente dar o seu parecer técnico. Você vai ter que dizer, olha, nós podemos contestar esse item A, B, C e D, e nós temos tais chances de sucesso. Você vai ter que dizer para ele assim, olha, nós temos uma fase administrativa, que a gente pode fazer a contestação sem custo, né, sem custo para a empresa. Obviamente, você vai cobrar da empresa para fazer o seu trabalho, evidentemente. Mas a empresa não tem custo. Não tem uma coisa chamada litigância de má-fé, por exemplo. Eu nunca vi a Receita Federal dizer o seguinte, olha, vou aplicar uma multa adicional porque essa empresa está fazendo uma contestação só para ganhar tempo. Isso não existe. Então, faz parte da estratégia da empresa. Ela tem um auto, ela não tem dinheiro para pagar. Então, você pode dizer ao seu cliente, olha, vamos fazer uma defesa, vamos contestar pontos importantes, e com isso, mesmo que nós não tenhamos sucesso, nós poderemos aguardar aí um melhor momento para fazer um parcelamento. Chegou um refis. O refis, todo mundo sabe o que é. É sempre uma maneira mais vantajosa de você parcelar. Ou a possibilidade de parcelar rubricas, pontos que não são nem parceláveis no dia a dia. Por exemplo, você faz a retenção das contribuições previdenciárias, o INSS, do seu empregado, e você não recolhe. Você não pode parcelar esses valores. Em tese, você não parcela o que é uma apropriação indébita. A retenção de imposto de renda na fonte não se parcela, em condições normais. Mas no refis, muitas vezes você tem, além da possibilidade de parcelar, você tem anistias, você tem multas reduzidas, você tem prazos mais alongados, né? Então, o refis pode ser uma boa estratégia para você resolver o seu problema de caixa. Então, hoje, por exemplo, atualmente não existe nenhum refis em vista, né? Não existe nenhum refis que a gente possa dizer, olha, aguarde que daqui a 2 meses vai aparecer um refis. Não, nós não podemos dizer isso. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, vamos contestar esse auto, que até que a gente tenha uma solução, uma resposta da delegacia de julgamento, pode ser que haja uma oportunidade melhor para a empresa quitar essas obrigações. Então, faz parte da estratégia da empresa impugnar, fazer um recurso contra aquele auto. E, nessa hora, é você que vai ter que fazer isso pela empresa. Então, existem aquelas contestações que muita gente faz o copia-cola, né? Então, vamos questionar a taxa Selic, vamos questionar isso ou aquilo. Então, quer dizer, há algumas coisas que são aí de domínio público e que eu já adianto, a DRJ nem lê. Ela não lê. Então, você coloca lá, conforme nos diria a professora Maria Silva
Zanella de Pietro, não sei o quê, eles não nem leem, não vão ler. Mas, enfim, faz parte da sua estratégia fazer uma defesa e apresentar os seus argumentos e aguardar essa solução. Então, agora vamos imaginar que não tenha tido um auto de infração. Acabou o seu trabalho dentro da empresa? Não. Normalmente, a Receita Federal vai ver um tributo específico em um exercício específico. Terminada essa ação fiscal, você deve sentar com o seu cliente e falar assim, olha, é importante rever os outros períodos, porque se aqui estava tudo ok, em 2013, nada me garante que em 2014 eu não tenha problemas, em 2015 eu não tenha problemas. Então, você pode oferecer esse trabalho de análise da situação da empresa nos outros períodos que ela não foi fiscalizada. Ou mesmo, se foi verificado aquela situação em 2013 e foi lavrado alto, quem sabe essa situação não se repetiu em 2014. E no momento que você tem o termo de encerramento da fiscalização, devolve-se uma coisa chamada espontaneidade. A empresa está espontânea para corrigir suas irregularidades sem multas punitivas. Tá certo? Você pode ir lá, retificar uma declaração, incluir um fato gerador que você não tinha colocado, e com isso você saneou uma irregularidade de uma maneira muito mais barata. Então, você está levando benefícios para o seu cliente. Tá certo? Então, surgem aí as oportunidades das consultorias. Então, até porque quando o cliente é autuado, ele fica mais sensível. Né? Se ele nunca foi fiscalizado, ele não sabe muito a importância de uma fiscalização. Quando ele é autuado, um débito, por exemplo, de R$400 mil, rapidamente vira R$1,5 milhão. Tá certo? Nós temos multas de ofício que elas começam em 75%. Elas vão até 225%. Só a multa de ofício. Tá certo? Então, um débito que é 10, você vai aplicar nesses 10, além de corrigi-los monetariamente, você vai aplicar uma multa de ofício que é abusiva. Ela é claramente abusiva. Tá certo? Então, dependendo das razões que o auditor colocou ali para qualificar essa multa, você vai contestar com muita chance de conseguir reverter esses valores. E nessa hora, imagine o quanto você pode cobrar de honorários. Se você derruba um auto basicamente atacando a qualificação da multa, você diminui pela metade o auto, imagine quanto você não pode ganhar nesse trabalho. Porque você vai fazer um contrato de honorários e você vai ter que especificar, olha, meu trabalho custa tanto, eu cobro, vocês têm a tabela da OAB, que estipula que você pode cobrar um percentual do valor do êxito da causa, tá certo? Em fase administrativa. Veja, mesmo sem a gente ter que entrar com um mandato de segurança, com embargos à execução, enfim, eu estou falando ainda dentro da DRJ, dentro do CARF, ou seja, em fase administrativa, você consegue reduzir as multas de ofício. Por quê? Porque muitas vezes são abusivas. Tem auditor que faz arbitramento e aplica multa. O que é isso? Ele está punindo a empresa mais de uma vez. E você, com o seu trabalho, você vai mostrar esse abuso para a delegacia de julgamento da própria Receita. E a própria Receita revisa esse valor. Então, muita gente, eu sempre voto vencido em reuniões quando eu defendo a DRJ. O que é a DRJ? É a Delegacia de Julgamento, que ela trabalha com independência em relação à fiscalização.
O auditor terminou o auto de infração que ele fez dentro da fiscalização dele, da auditoria fiscal dele. Ele não tem mais participação no julgamento do seu recurso. Quando você faz o recurso, outra turma, outra delegacia vai analisar aquele trabalho. E eles não vão ligar para o auditor para dizer assim, olha, acho que eu vou derrubar a sua qualificação da multa. Não, não vai ligar. Eles trabalham com independência. Então, é um erro quando eu vejo advogados dizendo o seguinte, eu não acho interessante a via administrativa porque é uma via corporativista e eu prefiro discutir o débito na Justiça Federal. Não, isso é um erro. Você deve, sim, ir à delegacia de julgamento, que é a primeira instância de discussão do débito lavrado, do auto lavrado. Você não conseguiu sucesso, nós vamos ao CARF, através de um recurso voluntário. Você entra com um recurso questionando aquilo que a DRJ não te contemplou. Na primeira fase, você questionou, não teve sucesso. Você vai ao CARF. O que é o CARF? É a nossa segunda instância. É o Conselho Administrativo. É um conselho que faz o julgamento novamente. Esse conselho, ele é paritário. Esse conselho, ele é ligado ao Ministério da Fazenda. Não é mais ligado à Receita Federal. E lá, os conselheiros, você tem auditores fiscais e você tem representantes, advogados tributaristas, representantes da empresa. Então, as nossas chances aumentam. Por quê? Porque nós temos a visão dos dois lados. Quer dizer, a visão do empresário, através desses conselheiros que tendem a ver as dificuldades da empresa em relação àquele assunto específico, e você tem o auditor fiscal, que, em regra, também é um auditor mais qualificado que o auditor que faz a fiscalização. Por quê? Porque é mediante concurso interno. Então, auditor, basta você passar no concurso. Conselheiro do CARF, você tem que ser auditor que passou no concurso e auditor que passou no processo seletivo para chegar lá. E não tenha dúvida, a superintendência aqui de São Paulo, por exemplo, ela veta auditor que ela considera não qualificado para o cargo de conselheiro. Então, você vai estar numa elite que vai julgar o seu auto de infração ainda administrativamente e, de novo, sem custas. Antigamente você tinha que fazer depósito recursal, hoje não tem mais. Você passa toda a fase administrativa, que isso pode demorar muitos anos, sem ter que recolher uma taxa. Então, será que não é importante essa fase administrativa? Então, a gente tem que saber vender essa situação para o nosso cliente. Tá ok? Não deu certo. Passou toda a fase administrativa, o CARF não... você entrou com recurso voluntário, você não conseguiu o que você pleiteava, você entrou com recurso especial, não conseguiu. Bom, o débito foi constituído definitivamente. Agora, tua situação é ainda... tua importância aumenta ainda mais. Por quê? Porque agora nós temos a via judicial. A via judicial, na Justiça Federal, tem lá os seus remédios, suas soluções. Mas tem um probleminha aí. Primeiro, tem que garantir o débito. Por quê? Porque no momento que transitou na fase administrativa, esse débito já foi inscrito na dívida. Já virou uma CDA. Se virou a CDA e tiver sonegação, tiver uma possibilidade de um ilícito tributário, a representação anda. O fiscal lá atrás já fez uma representação contra a empresa, dizendo, olha, houve sonegação, houve um ilícito tributário. Essa representação fica paradinha, esperando o momento da CDA. No momento que virou a CDA, o delegado da DEFIS, da Delegacia de Fiscalização,
encaminha isso para onde? Para o Ministério Público. Ministério Público Federal. Ministério Público Federal vai fazer o quê? Instaurar um inquérito na Polícia Federal. E o seu cliente vai ser chamado na Polícia Federal para prestar depoimentos. Imagine o que acontece nesse momento. Você tem que ser solidário a ele. Mesmo que você não seja um penalista, talvez ele tenha necessidade de contratar um colega que seja da área criminal, mesmo assim, você também tem que estar presente. Tá certo? E aí, nessa hora, você vai ter que demonstrar que o teu cliente não teve dolo. Não há ilícito tributário sem dolo. Não há a modalidade culposa de sonegação de apropriação indébita previdenciária. Não há. Então, é a hora que você tem que atacar os argumentos que foram colocados na representação. O auditor fiscal, muitas vezes ele é leviano nessa hora. Nessa hora, eu tenho visto assim, representações de falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, que simplesmente o sujeito diz assim, olha, não estava na GFIP, portanto ele sonegou. Será que isso é suficiente? Quem que faz a GFIP? É o empresário ou é o contador dele, ou é o funcionário que ele contratou, que nem sabe o que é um programa CFIP? E aí é ele que vai ser preso porque cometeu crime de apropriação? Você não acha que esse relatório está muito fraco? É você que vai ter que analisar essa situação. Mesmo que haja aí um especialista que trabalhe junto com você. Mas você que acompanhou a fiscalização, acompanhou a discussão administrativa do débito, vai auxiliar o colega ou mesmo você mesmo vai resolver esse problema. Então veja as oportunidades de trabalho que nós temos, né? Então, acompanhar uma fiscalização desde o seu início e as consequências dela é uma atividade nossa, privativa do advogado. Tá certo? O advogado é que tem que fazer esse tipo de trabalho. Não é o contador. Tá certo? O contador ele tem a sua importância, mas tem as suas limitações. Tá certo? E muitas vezes a gente vê a defesa feita por contadores. A impugnação administrativa pode ser feita por qualquer um, por um procurador da empresa. Ele pode ser um economista. Ele pode não ser formado em não ter curso superior. Ele pode dar entrada num recurso administrativo. Mas será que é esse o profissional que a empresa precisa? Ou será que não é você que tem mais condições de fazer o acompanhamento desse trabalho? Como que está estruturada a Receita Federal em âmbito de fiscalização? Hoje, ela tem um prédio aqui na Avenida Pacaembu, que é a Delegacia Especial de Fiscalização, a DEFIS. A DEFIS, antigamente, ela reunia praticamente toda a fiscalização de tributos internos. Ela tinha divisão comércio, serviços, indústria e pessoa física. Hoje não mais. Aquele prédio da Pacaembu ficou apenas com a divisão comércio e divisão indústria. Tá certo? Não, comércio e serviço. A divisão indústria ela foi para o prédio do Tatuapé. Isso não significa que se você tem uma empresa que é do ramo comercial, você vende, faz revenda de produtos, que você não possa ser fiscalizado pela divisão indústria. Claro que pode. Isso aí não é uma regra específica, mas em regra há essa divisão. Então, se você é indústria, você está ligado à DELEX, que é uma outra delegacia, né? Agora, se você está ligado a uma empresa prestadora de serviços ou que faz comércio, você está ligado à DEFIS aqui na Pacaembu. Temos aí uma novidade, que não é tão novidade assim, que é a Delegacia dos Maiores Contribuintes, a DEMAC, que é aqui próximo da Paulista.
A DEMAC, o que ela faz? Em tese, ela vai analisar apenas grandes empresas, grandes planejamentos tributários, que são muitas vezes considerados abusivos pela Receita. Então, os autos de infração, eles têm sempre a casa dos bilhões de reais. Nós estamos falando aí de empresas muito grandes que fazem aí incorporações, cisões e tudo mais, e que muitas vezes aproveitam um prejuízo fiscal, algo que a Receita não considera válido e tal, e os autos são muito grandes. Então, veja, a sua empresa ela pode ser simultaneamente fiscalizada pela DEFIS e pela DEMAC. Tá? Por quê? Porque a DEMAC está preocupada com alguns assuntos, a DEFIS está preocupada com os assuntos mais rotineiros. Tá certo? Nós temos também a Delegacia de Instituições Financeiras, que é ali na Augusta, ali na Vanhandava, ali próximo do Família Mantini, ali, né? Aquele prédio, ele fica preocupado com bancos, corretoras de câmbio, instituições financeiras, seguradoras, enfim. Então, esses são os assuntos que a DEINF, que é a Delegacia de Instituições Financeiras, trabalha. Temos aqui a Delegacia Especial para Pessoas Físicas. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, do Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha, eventualmente, é fiscalizado por essa delegacia. Não porque eu acho que o domicílio fiscal dele não é São Paulo, né? Mas, enfim, pessoas que têm aí suas declarações de renda aí com valores mais expressivos, né? Nós, simples mortais, ficamos aí na malha fina mesmo, né? Não precisamos nem ir para uma delegacia específica. E temos a DERAT. O que é a DERAT? A DERAT é a Delegacia de Administração Tributária. O que faz a DERAT? Ela cuida dos inadimplentes, cuida dos parcelamentos, do dia a dia. A empresa que declarou corretamente seus tributos, mas não pagou. Então, ela vai ser cobrada pela DERAT, vem as cartinhas, as intimações de pagamento, enfim, esclarecimentos em geral, trata das compensações, restituições. Então, se a empresa pagou a maior, se a empresa tem um crédito privilegiado, por exemplo, se ela exporta, faz exportação de PIS/COFINS, ela tem créditos, então ela vai buscar esses créditos junto à DERAT. E eu também chamo a atenção para a DIPAC, que é uma divisão que faz a programação e seleção das empresas que serão fiscalizadas. É aquilo que eu falei no início. Não se fiscaliza porque se acha uma fachada mais bonita ou menos bonita de um banco. Ah, vamos no Banco Safra porque tem um prédio bonito lá na Paulista. Não, não é esse o critério. O critério não é esse. O critério é, vamos analisar o SPED, vamos analisar o volume de receita declarado, que muitas vezes ele declarou um volume de receitas, mas tem mais notas fiscais eletrônicas emitidas. Enfim, esses batimentos que a Receita faz para identificar uma eventual sonegação. Então, a DIPAC, que esse nome varia um pouco, pode ser CEPAC, pode ser DIPAC, enfim, é uma divisão que faz esse trabalho prévio, entrega um dossiê para o auditor, dizendo, olha, está aqui, essa empresa você vai fazer um trabalho de auditoria fiscal, e existem esses elementos, esses indícios, essa expectativa de autuação. Tem um valor lá. Tem lá uma previsão, olha, nós precisamos lavrar aqui um auto de X milhões de reais, por quê? Porque nós fizemos os comparativos, é essa a expectativa da Receita, e por isso vamos alocar uma equipe fiscal, um auditor só, 3 auditores, enfim, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura. Hoje em dia nós temos vários tipos de auditorias. Nós temos a auditoria específica, que é feita através de um TDPF. O que é o TDPF? É um termo que diz, olha, o auditor está autorizado a fiscalizar. Isso é importantíssimo, você analisar esse termo, para você ter a certeza de que aquele auditor é um auditor. Ali vai ter um código de acesso, um endereço da internet, você vai poder checar
se aquele auditor tem aquela competência para fazer aquele trabalho. Esse é o primeiro ponto que você deve fazer no atendimento a uma fiscalização. Agora, existem revisões também, revisões internas, que aí não tem essa necessidade, esse formalismo todo. Enfim, são maneiras da Receita abordar o contribuinte. Outra fonte de trabalho para o advogado são as compensações, que eu acabei de mencionar. Como elas são feitas? Elas são feitas através de procedimento específico, através de formulários eletrônicos e tal. Mas a grande preocupação nossa é a seguinte: hoje, quando uma empresa diz, olha, eu tenho X de crédito, eu tenho recolhia maior, ou então, enfim, por algum motivo ela tem direito a devolução de valores já recolhidos. O que ela faz? Ela dá entrada num formulário chamado PERDICOMP, só que, se isso não se confirma, se esse crédito que você diz que você possui, ele não se confirma, e eventualmente você já até usou o crédito para compensar tributos, a empresa é penalizada. Existem multas isoladas. E aí entra de novo o trabalho do advogado, de entrar com uma manifestação de inconformidade, que seria a defesa dessas multas, para questionar a aplicação dessas multas. Tá certo? Então, é uma outra fonte de trabalho para o advogado. Então, não apenas a fiscalização. Você pode também ter situações outras, que se você é consultor de uma empresa, você tem que perguntar para ela, você faz compensações? Você tem PERDICOMPs transmitidos? Isso é uma pergunta obrigatória. Se você é consultor de uma empresa, você pode ser um consultor permanente de uma empresa, para todos os assuntos tributários que ela tenha. Então, a pergunta obrigatória é, você fez compensações? Me passa essas compensações, faça a verificação antes do auditor, porque se ele chegar e ele não homologar integralmente, a sua empresa vai estar sujeita a multas. Tá certo? Multas pesadas. É um absurdo. Quer dizer, é direito da empresa pleitear seu crédito. No momento que ela pleiteia errado, a Receita se julga no direito de multá-la. Não tem algo errado aí? Será que não dá para a gente questionar isso judicialmente, inclusive? Por que a empresa ela não tem mais direito de petição, ela não tem direito a pleitear seus direitos? Porque a Receita já te ameaça, dizendo, olha, você pode entrar com pedido de restituição, mas se você não tiver direito, eu vou te autuar em 50% daquilo que não for homologado. Você acha justo isso? E nosso trabalho aqui não é ser justo ou não ser justo. Isto está em conformidade com a legislação? E quando eu digo legislação, estou falando até a Constituição Federal. A Constituição, no artigo 5º, diz o quê? Que a gente tem direito de petição. A gente tem direito de pedir no judiciário. Será que administrativamente eu não tenho esse direito de pedir? Por quê? Porque a Receita tem os seus entendimentos e nós temos os nossos. Por que nós não podemos discutir isso? Por que ela nos impõe uma multa para que seja fácil para ela? Porque, na verdade, por que surgiu essa multa? Porque todo mundo pleiteava, ela não dava conta de analisar. Você conhece um negócio chamado decadência, você conhece um negócio chamado prescrição. Então, muitas empresas inflavam seus pedidos. Por quê? Porque a Receita não dava conta de analisar e isso se homologava tacitamente. Aí ela, para evitar prejuízos, ela cria uma penalidade absurda. E é você que tem que contestar. Outra coisa que eu não comentei aqui, quando eu falei sobre a instância administrativa, a DRJ, a Delegacia de Julgamento, existe uma coisa chamada, no direito, no processo civil, de um modo geral, no processo penal, nós temos aí todo um formalismo para seguir. Algumas coisas
precluem se você não questiona no momento adequado. Quem trabalha na área trabalhista sabe o que é isso. Enfim, sempre no direito há os formalismos. Só que no direito administrativo, você vê que isso é mais flexibilizado. Por exemplo, se você der entrada numa defesa e você errar o nome do seu contribuinte, não tem problema. Se você errar o CNPJ, não tem problema. Desde que você desde que a Receita tenha condições de sanear esse erro, esse vício, ou, enfim, qualquer que seja o erro, desde que a Receita consiga identificar e ela possa sanear, ela vai sanear o erro sem mesmo te comunicar. Ela simplesmente olha e fala assim, ele errou aqui, tudo bem, se eu consigo consertar, eu mesmo conserto. Então, há uma flexibilização no formalismo. Por exemplo, você tem 30 dias para fazer uma contestação de um auto. Tudo bem, você fez a contestação em 30 dias, foi tempestiva. Passados 60 dias, você fala assim, puxa vida, tinha mais 1000 notas fiscais que eu não incluí aqui, que vai ajudar a mostrar que não houve aquela sonegação daquele auto de infração. Passou o prazo, eu posso aditar a minha defesa, eu posso incluir, pedir a juntada desses documentos para o processo? Pode. Por quê? Porque a Receita vai aceitar. A DRJ vai aceitar. Tá certo? Se você justificar, o que vai acontecer? Ela vai olhar e vai falar assim, olha, nós temos o princípio da verdade material que nós temos que cumprir, que a gente tem que seguir o princípio da verdade material. Então, se ele está me trazendo elementos consistentes para que eu possa diminuir o valor daquele auto de infração, eles têm obrigação de fazer. Então, não é um jeitinho. Não, não é jeitinho. Você apresentou dados consistentes, ou você até pediu na defesa, você pode pedir, fala assim, olha, eu solicito um prazo maior para a juntada de documentos adicionais. Porque às vezes é uma impossibilidade que você tem que desarquivar um documento em outro lugar. Enfim, você não consegue cumprir aquele prazo inicial de 30 dias para a juntada de todos os documentos. Você já protesta pela juntada logo no primeiro recurso. Então, alguns formalismos, eles são quebrados na fase administrativa. Outra coisa, você não contestou determinado ponto, mas a DRJ percebeu que havia também um problema, por exemplo, de decadência, que você não contestou. O que ela faz? Desculpa. O que ela faz? De ofício, ela reconhece a decadência, mesmo que você não tenha contestado. Isso é possível? Claro que é possível pelo princípio da verdade material. Tá certo? Então, essa primeira etapa, que todo mundo diz que ela é inócua, ela é o momento ideal para você fazer juntada de documentos, fazer revisões de cálculos. O auditor erra, tá? Na hora de fazer, calcular o valor do tributo, ele erra. Muitas vezes erra e bastante. Fazer pré-questionamentos que depois você vai ter que questionar lá na frente, então você já tem que pré-questionar logo na primeira defesa. Então, existem várias coisas que você deve fazer nesse primeiro momento. Bom, uma coisa importante quando a gente entra para a fase judicial, acabou a fase administrativa, terminou toda a discussão administrativa e o seu débito persistiu. Quando você vai para a fase judicial, a primeira coisa é que a Receita, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, que defende os interesses da Receita, ela vai propor a execução fiscal do débito. O débito foi para a dívida ativa, já tem a CDA, que é a certidão de dívida ativa, então ele já propõe a execução fiscal. Aí, se a empresa quiser embargar
continuar discutindo o mérito em âmbito da Justiça Federal, ela tem que garantir o crédito, ou o débito, o crédito tributário ou o débito em si. Então, nessa hora, a empresa tem que nomear bens para garantir a dívida, fazer um depósito judicial do valor da dívida, contratar seguro garantia, que não é barato e não é concedido para qualquer empresa. Enfim, ela tem que garantir o débito para poder continuar a discussão judicial. Então, isso você tem que alertar o teu cliente lá atrás. Falar assim, olha, quando daqui a alguns anos a gente terminar a discussão administrativa, nós vamos ter aí problemas financeiros. Por quê? Porque nós vamos ter que garantir esse valor do alto para poder continuar contestando. Tá certo? Então, ela vai ter que dar bens em garantia, fazer, de alguma maneira, garantir para a fazenda que quando ela for executar esse débito, que haja alguém, algo a converter em renda para a própria receita. Tá certo? E nessa hora você vai poder discutir de novo as questões materiais, os fatos. Né? Numa primeira instância da Justiça Federal você discute fatos. Né? Mas também pode discutir matérias de direito, matérias, de novo, decadência, prescrição que não foram consideradas em âmbito administrativo, você pode voltar a discutir. Bom, então é isso, gente. A questão das oportunidades de trabalho são muitas. E como que você vai fazer, como você vai cobrar isso? Você vai fazer um contrato de honorários. E nessa hora, você vai cobrar ou por mês, você pode ser um consultor permanente da empresa, ou por projetos específicos, situações específicas. Tá certo? Então, você vai ter que apresentar de forma clara para o seu cliente de que maneira, enfim, você vai ser remunerado, tá certo? Temos também a questão do planejamento tributário, que é outra oportunidade de trabalho. Planejamento tributário é o quê? É você analisar as possibilidades, quais são os regimes de tributação mais adequados para a empresa. Ela deve ser do simples, ela deve ser do lucro presumido, ela deve ser do lucro real. É um trabalho que o advogado deve fazer. Qual a estratégia da empresa? Será que não seria melhor ela dividir as atividades dela? Hoje ela faz uma série, o objeto social dela é muito amplo. Será que não é melhor a gente dividir a empresa em 2, em 3, com objetos mais definidos? Então, toda essa análise financeira, análise de conveniência dessa estratégia, desse propósito negocial, é o advogado que vai fazer, que vai orientar a empresa. Tá certo? Bom, gente, em resumo, nós temos várias oportunidades de trabalho. Agora, como abordar um cliente? O que a gente deve fazer? Nós temos algumas teses, algumas situações específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O STJ já considerou que algumas rubricas são indenizatórias e não remuneratórias. O que significa isso? Significa recolher menos para a Previdência. Por exemplo, aviso prévio indenizado. Só o nome já diz, não é uma indenização? Se o sujeito foi mandado embora, ele tinha que cumprir 30 dias de trabalhos forçados, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque ele tem que avisar com antecedência que ele tem que ou o empregador tem que avisar com antecedência 30 dias que vai dispensar o empregado, ou o empregado tem que avisar com 30 dias que vai deixar de trabalhar naquela empresa. Então, veja, se ele não cumpre esses 30 dias, porque na maioria dos casos é mais conveniente já desligar o empregado, já que você não precisa do trabalho, você chegou à conclusão que você vai dispensar um empregado por incompetência, por isso, por aquilo, é melhor que ele já vá embora de uma vez. Então, se o empregador acha que é conveniente que ele não cumpra esse aviso prévio, ele indeniza.
O que é indenizar? Pagar um mês de salário mesmo que ele não trabalhe. Ora, gente, não parece ser uma indenização mesmo? O sujeito não trabalhou. Não é uma contraprestação. Mas a Receita Federal fala assim, põe na base de cálculo, pague tributo sobre isso. Por quê? Porque isso é remuneração. Ora, não é remuneração. E o STJ entendeu que não é, mas a Receita insiste que é. Então, veja, agora que vai entrar o E-Social, muitas empresas já não estão pagando o aviso prévio indenizado, férias, um terço condicional de férias, uma série de rubricas, a empresa já não vem pagando, porque o STJ já decidiu que não é devido. Mas aí eu pergunto para você, o que vai acontecer quando a Receita Federal descobrir, através do E-Social, que esse tributo não está sendo recolhido, não está sendo declarado na GFIP, onde deve ser declarado? Vai autuar a empresa. A empresa vai precisar do quê? De um mandato de segurança. Quem é que vai fazer para ela? É você. Entendeu? Então, algumas teses jurídicas, elas te permitem já sair daqui e bater na porta da empresa que você tem contato e falar assim, vem cá, você está recolhendo essas rubricas? Não está? Por quê? Você tem mandato de segurança? Você tem uma solução judicial para isso? Não tem? Você vai ter que dizer isso no E-Social. Hoje, na GFIP não se fala, mas no E-Social vai ter. Então, em setembro de 2016, ele vai se autodenunciar. É o momento que você tem daqui para setembro de 2016, bater na porta das empresas e falar assim, vem cá, eu vou oferecer uma solução judicial para você, você não vai ser autuado pela Receita. Então, olha a oportunidade para você começar um trabalho numa empresa que você nunca trabalhou. Temos a questão do ICMS na base de cálculo da COFINS. Quando se calcula a COFINS, você deve incluir o ICMS que você pagou para o Estado. E você vai dizer assim, olha, esse ICMS que eu paguei para o Estado é minha receita bruta. Ora, é sua receita bruta ou é a receita do Geraldo Alckmin? De quem que é esse ICMS? Para quem que vai? É minha receita? Eu tenho que colocar isso na minha base de cálculo da COFINS dizendo que eu faturei o ICMS? Não, o ICMS não é meu faturamento. Faturamento do Estado de São Paulo. E aí o STJ já decidiu. Então, não dá para você bater na porta das indústrias e falar assim, vem cá, você está pagando COFINS a mais. E há muito tempo. Você não quer recuperar os últimos 5 anos que você pagou ICMS, pagou COFINS com ICMS dentro? Quanto isso não vai dar de crédito para a empresa? É uma oportunidade para você ir lá começar um trabalho na empresa. Numa indústria, porque a indústria normalmente tem volumes grandes de ICMS dentro da base da COFINS. Então, são oportunidades de trabalho, são teses específicas que você pode procurar, e você vai ver que nós já temos julgados favoráveis e que são oportunidades de você abordar a empresa pela primeira vez. Por exemplo, as corretoras de seguro. As corretoras de seguro, até março de 2016, recolhiam 4% de COFINS. 4%. Por quê? Elas eram equiparadas às corretoras de câmbio, como uma instituição financeira, que tem que pagar 4% de COFINS. Só que a própria Receita baixou a instrução normativa, acho que 1618, dizendo o seguinte, a corretora de seguro não pertence mais àquele anexo das instituições financeiras. Ou seja, ela é uma empresa normal. Corretora de seguro, a partir de maio ou de abril de 2016, passou a ser uma empresa comum para a própria Receita. Ela admitiu que é uma empresa comum. Sendo comum, ela recolhe 3% de COFINS, não 4%. Mas vem cá, a Receita, de uma hora para outra, resolveu que a corretora de seguro não é mais instituição financeira? Que é boazinha a Receita Federal? Não, ela cansou de perder na justiça. E aí o que ela fez? Sorrateiramente, ela não falou para ninguém e botou lá, alterou uma instrução normativa dizendo assim, olha, essa aqui não pertence mais a esse anexo. Por que ela faz isso? Porque ela não quer pagar
o que ela cobrou a mais das empresas. Tem 1% a mais de COFINS de toda a corretora de seguros que foi cobrado a mais ao longo dos últimos 5 anos. Quem é que vai pleitear isso? Você. Então, bata na porta de uma corretora de seguros. Claro, vamos pegar alguém que tenha um volume que justifique, porque 1% sobre a COFINS também não é um valor exagerado, né? Mas se for uma corretora de seguros com um volume, um faturamento bom, 1% de 5 anos e ainda corrigido, pode ser um bom crédito para a empresa. E aí você abriu a porta, criou uma oportunidade num cliente novo. Então, essas teses que estão no mercado, e aí é uma questão de pesquisa que você pode fazer, você vai pegando as teses que têm já um histórico, uma decisão já uniformizada no STJ, no próprio STF, enfim, que não foi modulada, que não obrigou a Receita a rever os últimos 5 anos ou coisa desse tipo, você vai precisar de uma ação de repetição de indébito. Quem é que vai fazer isso? O advogado. Tá certo? Então, em resumo, de toda a nossa discussão, agora fechando o nosso encontro, nós temos muita coisa para fazer dentro dessa nossa carreira de advogado tributarista. Eu falei algumas coisas apenas. Então, enfim, depende. Aqui em São Paulo, que a gente está numa grande cidade, nós temos a possibilidade, inclusive, como eu faço, da gente se especializar e tratar de um determinado tributo. Eu, por exemplo, escolhi as contribuições sociais. Então, eu trabalho previdência social para as empresas e trabalho PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Tem gente que fala assim, mas você não trabalha com ICMS? Não sei nem o que é ICMS direito. ISS também não sei. Eu sei o básico. Eu sei lá que tem um anexo, a lei complementar não sei o quê, que diz quando que é. Agora, substituição tributária de ICMS, não sei o que é. Por quê? Porque a gente trabalha em São Paulo. A gente pode se especializar. A gente pode falar assim, eu vou trabalhar com IPI. Quem conhece IPI? Pouca gente conhece IPI. A própria Receita não conhece IPI. PIS, COFINS, a Receita também não conhece. Eu trabalhei numa equipe especial que foi criada especificamente para treinar as pessoas para fazer análise de ressarcimento das grandes empresas. Então, a gente trabalhava lá especificamente com aqueles grandes pedidos de ressarcimento. Empresas como JBS, por exemplo, que imagine o quanto ela exporta de carne. Ela tem crédito sobre as exportações. Então, é uma empresa que está sempre pedindo ressarcimentos milionários. Precisa de gente especializada para analisar isso. Então, quem faz esse trabalho lá, eu até sei quem é. Pessoas muito especializada, conhece muito aquele assunto. Então, aqui em São Paulo a gente pode fazer isso, tem mercado. E era isso que eu queria comentar com vocês, abrir essa discussão e mostrando quanto a gente pode, quanta oportunidade a gente está perdendo, né? Nesses tributos federais. E também, evidentemente, que nós temos essas mesmas oportunidades em tributos municipais e estaduais, que também são relevantes. Mas eu, por exemplo, escolhi os tributos federais, por uma questão de você poder se especializar. Porque não basta você falar assim, olha, eu conheço Previdência. Ah, você conhece? O que você conhece? Ah, Lei 8.212. Não é só isso, gente. Não basta conhecer a lei. Se você não conhecer a instrução normativa, jurisprudência, você vai ser um advogado mais ou menos. Em São Paulo não pode ser mais ou menos. Você pode ser mais ou menos lá, né, naquela cidade do interior. Por quê? Porque na cidade do interior você vai ter que fazer previdência trabalhista civil, né? Eu vejo assim, às vezes você vai em uma cidade pequena, aí você vê lá, o escritório assim, tem na placa assim, fazemos advocacia trabalhista, previdenciária,
e civil, né? Que é família, né? São temas populares. Por quê? Porque se você tiver um problema de IPI, de SS que seja, sabe o que acontece na cidade do interior? O próprio empresário fala assim, eu não vou contratar advogado aqui não. Ele contrata lá de São Paulo. Entendeu? Por quê? Porque ele acha isso, que o sujeito que está lá no interior, ele não é especializado naquele tema. E, de fato, ele não pode. Ele tem que ser generalista para ele sobreviver. Por quê? Porque ele tem que estar atento aos temas populares, né? Então é isso, gente. Estamos em São Paulo, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente pode se especializar numa área e trabalhar bem nessa área, conhecer bem a matéria e trazer ganhos para o seu cliente e muito mais para você mesmo. Abro para perguntas e agradeço a oportunidade de a gente discutir o tema.